piscando e uma máquina de café que produzia uma bebida com gosto de ácido de bateria. Estava vazia. Vanessa entrou, exalou e encostou-se na porta fechada por um momento. Tirou o telemóvel do bolso. Não havia mensagens de Luca, apenas um ecrã em branco. Ela pressionou o botão lateral para se certificar de que estava a funcionar. O aplicativo de botão de pânico que Luca tinha instalado estava bem ali na tela inicial. Um ícone vermelho que parecia um escudo. Pressione se algo parecer errado, ele tinha dito. O polegar de Vanessa pairou por meio segundo. Então ela tocou no escudo vermelho uma vez, silenciosamente e deliberadamente, antes de bloquear o telemóvel e colocá-lo de volta no bolso. Não houve sirene nem luzes, apenas uma única vibração silenciosa na palma da sua mão. Tudo parece errado, pensou ela. O meu ex-marido está a ser perseguido pela máfia e eu estou a viver numa cobertura com um senhor do crime. Ela afastou-se da porta e foi até ao balcão. Precisava de cafeína. Precisava de terminar este turno para poder voltar para a Lily. Enquanto a máquina de café borbulhava e chiava, a porta da sala de descanso abriu-se. Vanessa não se virou imediatamente. O café estava fresco, mas ainda cheirava a borracha queimada. Ela brincou, presumindo que fosse Sarah ou o Dr. Evans. Não houve risos nem respostas, apenas o som da porta a fechar, seguido pelo clique distinto da fechadura a girar. O sangue de Vanessa congelou. A fechadura da porta da sala de descanso estava avariada há 6 meses. Era preciso sacudi-la violentamente para a engatar. Quem quer que a tivesse trancado, tinha-o feito com uma chave ou uma ferramenta muito específica. Ela virou-se lentamente, com a mão instintivamente indo para o bolso onde guardava as tesouras de trauma e um pequeno bisturi selado que tinha confiscado de uma bandeja mais cedo. Um hábito que tinha adquirido enquanto vivia com Daniel. 2 homens estavam na sala. Vestiam batas cirúrgicas verdes, genéricas e impecáveis. Usavam máscaras cirúrgicas puxadas para baixo do queixo, revelando rostos totalmente esquecíveis. Altura média, constituição física média, cabelo castanho. Pareciam enfermeiros de agência enviados para preencher uma lacuna de pessoal. Mas Vanessa era enfermeira. Passava 12 horas por dia a observar pessoas em batas. Conseguia detectar erros instantaneamente. O homem à esquerda usava um relógio Rolex de ouro pesado que refletia a luz cintilante. Enfermeiros não usavam relógios de metal pesados. Eles abrigavam bactérias e arranhavam os pacientes. O homem à direita olhava para a máquina de café com confusão, como se nunca tivesse visto uma cafeteira comunitária antes. Mas foram os sapatos deles que fizeram o estômago de Vanessa revirar. As enfermeiras usavam Rocas, Danskos ou Brooks, sapatos projetados para ficar em pé sobre concreto por 12 horas. Eles eram feios, funcionais e feitos de borracha. Esses homens, no entanto, usavam sapatos italianos caros de couro com solas duras, do tipo que custa $1000 e não oferece nenhum apoio para o arco do pé. "Posso ajudar?" perguntou Vanessa, com a voz firme, apesar dos gritos em sua cabeça. "Esta é uma área exclusiva para funcionários. A orientação da agência é no 3º andar." O homem com o Rolex sorriu. Não era um sorriso amigável. Era o sorriso de um homem que tinha encurralado um coelho. "Não somos da agência, Sra. Grant", disse ele. O sotaque dele era fraco, mas estava lá. Era europeu, não a fala áspera e arrastada dos amigos de jogo de Daniel. Era preciso. "É Sra. Grant", corrigiu Vanessa, os dedos a envolverem o cabo do bisturi no bolso. "E se não são da agência, tem de sair. A segurança está lá fora." O homem com o casaco de veludo cotelê. O segundo homem falou com voz entediada. "Ele está a tratar de um caso cardíaco na sala de espera. Foi uma overdose muito repentina e fatal. Ele não se juntará a nós." Vanessa sentiu a sala girar. Elias. Eles tinham matado ou incapacitado Elias. Este não era o Daniel. O Daniel era apenas um bandido que atirava candeeiros. Estes homens eram profissionais. "O que vocês querem?" perguntou Vanessa, recuando até que as suas ancas bateram no balcão. A cafeteira fumegante estava lá atrás dela. "Queremos o livro", disse Rolex, dando um passo à frente. "O livro razão que o seu marido roubou. Sabemos que o tem. Sabemos que Santoro a tem. Por isso, vamos levá-la." Então Santoro dar-nos-á o livro em troca de si. Geometria simples. "Não sei do que estão a falar", disse Vanessa, elevando a voz. "Não tenho nenhum livro.
O Daniel é um mentiroso. Ele não tem nada. Todos têm um preço, disse o homem, enfiando a mão no bolso. Ele tirou uma seringa. Podemos fazer isso discretamente, Vanessa. Pode sair daqui conosco. Diremos que você se sentiu mal. Ou podemos fazer isso da maneira mais difícil. Vanessa não pensou. Ela não ponderou as opções. O instinto primitivo que a manteve viva durante 2 anos de violência doméstica assumiu o controle. Ela agarrou a cafeteira. Estava cheia. Estava a ferver. Ela não hesitou. Balançando a jarra de vidro com toda a sua força, ela espirrou o líquido a ferver num amplo arco diretamente nos rostos deles. O homem à direita gritou e tapou os olhos enquanto o líquido quente queimava a sua pele. A cafeteira estilhaçou-se contra o ombro dele, espalhando vidro e café por todo o lado. Rolex foi mais rápido. Ele abaixou-se, levando o líquido no braço, mas isso deu a Vanessa um segundo. Ela não correu para a porta. Eles estavam a bloqueá-la. Em vez disso, ela correu para a outra saída, a porta de serviço que levava à calha de roupa suja e à escada dos fundos. Normalmente estava trancada por fora, mas ela tinha um cartão-chave mestre. "Apanhem-na!" gritou Rolex, sacudindo o café do braço. Vanessa passou o cartão. Luz vermelha. Recusa. Raios. Ela gritou e passou o cartão novamente. Rolex lançou-se. Agarrou a blusa dela e puxou-a para trás. Vanessa girou, com o bisturi já na mão. Ela golpeou cegamente num ataque desesperado e selvagem. A lâmina atingiu-o no antebraço, cortando a bata cirúrgica e a pele. Ele sibilou de dor, soltando-a enquanto olhava para o sangue jorrando com genuína surpresa. "Sua cabra!" rosnou ele. O alarme de incêndio disparou. Não era apenas uma sirene. Era um ataque ensurdecedor e estroboscópico aos sentidos. "Pup, pup, pup!" Os sprinklers não tinham disparado, mas as luzes de emergência começaram a piscar. "Luca!" Vanessa soube imediatamente. Ele estava a observar. Ou tinha visto o botão de pânico ser ativado, ou estava a ver as câmaras. O barulho desorientou os homens por um momento. Vanessa deu um pontapé forte no joelho do homem com o rosto queimado e passou o cartão novamente. Luz verde. Ela se jogou contra a pesada porta de metal, bateu-a com força e travou-a por dentro, bem quando um corpo pesado se chocava contra ela. Ela estava no corredor de serviço. Estava escuro e cheirava a roupa suja e poeira. Estava em reforma, com lonas plásticas e drywall exposto formando um labirinto. "Pense, Vanessa. Pense", ela ofegou, com a respiração entrecortada. Ela não podia descer para a rua. Eles teriam um carro à espera. Ela não podia voltar para a ala. Ela os levaria direto para as crianças. A porta atrás dela tremeu. Eles estavam a chutar para arrombá-la. Ela correu. Ela correu pelo corredor, desviando-se de pilhas de drywall e baldes de tinta. Ela precisava de uma arma. Ela precisava de ajuda. O seu telemóvel vibrou na sua mão. Era uma mensagem de Luca. Telhado. Agora, o telhado. Eram 4 andares acima. Vanessa abriu a porta da escada e entrou a correr. Não olhou para baixo. Começou a subir, dando 2 degraus de cada vez. As pernas ardiam. Os pulmões pareciam estar cheios de vidro partido. Ouviu a porta de serviço abrir-se com um estrondo abaixo dela. Passos ecoavam nas escadas de betão, rápidos e pesados. Ela estava na escada. Uma voz ecoou. Vanessa subiu apressadamente o segundo lance de escadas. Terceiro lance. Podia ouvi-los a aproximarem-se. Eles eram mais rápidos e mais fortes. Ela procurou no bolso o spray de pimenta que tinha tirado da bolsa. Era um pequeno recipiente destinado a cães agressivos, não a assassinos. Ela chegou ao patamar que levava ao telhado. A porta tinha uma placa com os dizeres: "O alarme soará." O alarme já estava a soar. Ela apertou a barra de pânico. Trancada. "Não", ela soluçou, jogando todo o seu peso contra a porta. Não, 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 era uma porta de segurança. Precisava de uma chave ou de um código. Os passos estavam agora mesmo por baixo dela. Virando-se, ela ficou de costas contra a porta de aço, segurando o bisturi numa mão trêmula e o spray de pimenta na outra. Rolex apareceu no patamar abaixo. Ele sangrava do braço e o rosto estava contorcido de raiva. Ele segurava uma arma, uma pistola com um longo silenciador preso ao cano. "Fim da linha, enfermeira", cuspiu ele, levantando a arma. Vanessa fechou os olhos com força. Pensou em Lili. Pensou na casa de bonecas.
Pensou nos olhos escuros de Luca na cozinha. Desculpe. A porta atrás dela clicou. Não se limitou a destrancar. Foi aberta com tanta força que a sucção quase a derrubou. Uma mão grande e forte, usando uma luva de couro preta, agarrou a parte de trás do seu uniforme e puxou-a para trás, para o ar frio cortante do telhado. Ela tropeçou e caiu na superfície de cascalho. Lucas Santoro passou por ela e entrou na porta que ela acabara de sair. Ele não estava a usar um fato. Em vez disso, usava um colete tático sobre um suéter preto e segurava uma arma que parecia grande demais para um ambiente civil. Rolex, que ainda estava nas escadas, olhou para cima. Os seus olhos arregalaram-se. Ele levantou a arma. Luca não hesitou. Ele não falou. Ele disparou 2 vezes. Os tiros foram estalos agudos, engolidos pelo vento e pelo alarme de incêndio que ecoava no edifício. Rolex caiu para trás, rolando pelas escadas. O segundo homem, aquele com o rosto queimado, apareceu atrás dele. Luca disparou 1 vez, no centro do corpo. A ameaça foi neutralizada em menos de 3 segundos. Luca deu um passo para trás e fechou a pesada porta de aço com um pontapé, acionando o mecanismo de bloqueio. Virou-se para Vanessa. Por um momento parecia assustador. O seu rosto era uma máscara de violência fria e os seus olhos eram vazios escuros. Parecia o monstro sobre o qual a cidade sussurrava. Então ele a viu. Ele viu as manchas de café em sua bata. O bisturi apertado em sua mão com os nós dos dedos brancos. O terror gravado em seu rosto. Sua máscara se quebrou. Vanessa! Ele engasgou, largando a arma da alça e correndo para ela. Ignorando as pedras pontiagudas, ele caiu de joelhos no cascalho e segurou o rosto dela com as 2 mãos. Suas luvas estavam frias, mas seu toque era frenético e investigativo. Estás ferida? Eles tocaram em ti? Diz-me onde estás ferida. Vanessa não conseguia falar. Ela tremia tanto que os dentes batiam. Ela deixou cair o bisturi. Eu queimei-o com o café. Não foi de propósito. Fizeste exatamente o que tinhas de fazer, disse Luca com veemência, enxugando uma lágrima que escapara do olho dela com os polegares. Tu lutaste. Foste brilhante. Ele puxou-a para o seu peito. Era como bater numa parede de músculos revestida de Kevlar. Ele abraçou-a com tanta força que ela mal conseguia respirar, enterrando o rosto no pescoço dela. Ela podia sentir o coração dele a bater contra as suas costelas. Batia num ritmo caótico e frenético que combinava com o dela. Ele não estava calmo, estava aterrorizado. Desculpa, sussurrou ele no cabelo dela. Desculpa, pensei que poderia cobrir as saídas. Pensei que tinha o perímetro coberto. Quem eram eles? Vanessa ofegou e afastou-se para olhar para ele. Luca, aqueles não eram cobradores de dívidas. Tinham armas silenciadas. Sabiam sobre um livro. O maxilar de Luca apertou-se. Ele desviou o olhar para a beira do telhado, onde um helicóptero estava a descer, com os rotores a levantar uma tempestade de neve. Vem, disse ele, levantando-se e puxando-a consigo. Vamos embora agora. Quem eram eles? Ela gritou por cima do barulho do helicóptero. Luca parou. Olhou para ela e pela primeira vez contou-lhe toda a verdade, sem rodeios. Eram soldados, disse ele com uma voz dura como ferro. Da Andrangheta, da família Calibrasi. Estamos em guerra, Vanessa. Acabei de disparar os primeiros tiros. Ele não lhe deu tempo para processar essa informação. Em vez disso, guiou-a em direção ao helicóptero, protegendo o corpo dela com o seu enquanto corriam sob as hélices giratórias. Dentro da cabine, estava barulhento e apertado. Luca prendeu-a com as mãos eficientes e trêmulas. Ele sinalizou ao piloto, que levantou o voo, afastando-se rapidamente do hospital. Vanessa olhou para baixo. Carros da polícia estavam a cercar a entrada. Carros de bombeiros estavam a chegar. O protocolo de alarme do hospital tinha feito o seu trabalho. Distribuir uniformes, fechar corredores e transformar o caos em procedimento. Ela tinha deixado a sua vida lá embaixo. O seu emprego, a sua normalidade, tudo tinha desaparecido, queimada por café quente e pólvora. Ela olhou para Luca. Ele estava a olhar pela janela e a examinar o horizonte, com a mão apoiada na arma em seu colo. Ele parecia um rei indo para o exílio ou um general prestes a liderar suas tropas para a batalha. Você sabia, disse ela, sua voz quase inaudível através dos fones de ouvido que ele colocara em seus ouvidos. Tu sabias que não era só o Daniel. Luca virou-se para ela. Ele não negou. Eu suspeitava disso.
Não queria que fosse verdade. Tu mentiste para mim, acusou ela, as lágrimas finalmente escorrendo. Tu me enviaste para uma armadilha. Eu te enviei com proteção, argumentou Luca, os olhos brilhando de mágoa. Elias era o melhor. Elias está morto, gritou Vanessa. Disseram que ele estava morto na sala de espera, disse Luca estremecendo. A notícia o atingiu com força. Ele fechou os olhos por um momento em silêncio, lamentando a morte do amigo. Então pagarei à família dele 10 vezes o que ele ganhou durante a vida. Matarei todas as pessoas que deram a ordem. Ele estendeu a mão e segurou a dela. O aperto era doloroso e desesperado. Cometi um erro, admitiu com a voz áspera. Tentei dar-te o que querias porque não suportava ser eu a prender-te. Deixei os meus sentimentos comprometerem o meu julgamento. Isso nunca mais vai acontecer. Os teus sentimentos? Perguntou Vanessa com a respiração presa. A minha necessidade de ver o teu sorriso? Luca respondeu, olhando para ela com uma intensidade que brilhava mais do que as luzes da cidade lá embaixo. Isso quase te matou. Então odeia-me, Vanessa. Odeia-me por mentir. Odeia-me pela violência. Mas nunca mais sairás da minha vista até que todos os Calibra estejam enterrados. Vanessa olhou para as mãos deles unidas. As dele estavam enluvadas em couro. As dela tremiam e estavam manchadas de café. Ela deveria odiá-lo. Ela deveria ter medo dele. Ele era um assassino. Acabara de atirar em 2 homens numa escada e nem sequer vacilou. Mas ele tinha vindo por ela. Ele chutou uma porta de aço e ficou entre ela e a morte. Não te odeio, sussurrou ela, encostando a cabeça no encosto do banco. O cansaço finalmente a dominava. Acho que desisti de ser enfermeira. Lucas soltou uma risada curta e sem humor. Levou a mão dela aos lábios e beijou os nós dos dedos, bem onde ela segurava o bisturi. Encontraremos um novo sonho, prometeu ele. Um que não envolva artilharia pesada. O helicóptero inclinou-se em direção à orla, afastando-se da cobertura. Para onde estamos a ir? Perguntou Vanessa. Não para o apartamento, está muito comprometido. Eles sabem que estou contigo, disse Luca. Sabem que intervim. A cobertura é uma fortaleza, mas é feita de vidro. Vamos para o verdadeiro esconderijo. Lily sentou-se com o pânico a voltar. Já estamos lá, assegurou Luca instantaneamente. Bruno a resgatou no momento em que o alarme foi acionado. Ela acha que está em férias surpresa. Está a ver desenhos animados e a comer gelato. O telemóvel de Luca vibrou uma vez na sua mão. Uma mensagem de Bruno iluminou o ecrã. Lily está segura. A família de Elias está financiada. Estamos a sair agora. Vanessa recostou-se. Ele tinha pensado em tudo. Mesmo no seu fracasso, ele era mais competente do que qualquer pessoa que ela já conhecera. Ela olhou para a cidade. Agora parecia diferente. Não era apenas um lugar onde ela morava. Era um tabuleiro de xadrez, e ela era a rainha que todos queriam capturar. O que é o livro? Perguntou ela baixinho. O livro razão que eles queriam. Luca olhou para ela, surpreso por ela se lembrar desse detalhe. É uma lista. Contém nomes, contas, subornos e provas que poderiam desmantelar as operações da Andranguta em Nova York. O Daniel roubou-o para os chantagear. Ele não percebeu o que tinha nas mãos. Pensou que lhe renderia alguns milhares. Não fazia ideia de que tinha uma bomba nuclear. E eles pensam que eu o tenho. Vanessa percebeu. Sim, tu tens-o? Luca abanou a cabeça. O Daniel escondeu-o muito bem. Ou perdeu-a. Até encontrarmos o Daniel ou o livro, és a única pista que eles têm. Então sou o isco, disse ela amargamente. Não, corrigiu Luca, com voz feroz. És o prêmio, e eu não partilho. O helicóptero começou a descer em direção a uma grande propriedade nos arredores da cidade. Estava rodeada por muros altos e uma floresta densa. Parecia fria, isolada e segura. Vanessa fechou os olhos. Ela queria um turno normal. Queria ser enfermeira. Em vez disso, tornou-se uma sobrevivente de uma guerra que não compreendia. Mas, ao sentir o polegar de Luca a acariciar as costas da sua mão, percebeu que era mais do que apenas uma sobrevivente. Era uma parceira. Tinha lutado. Não tinha ficado paralisada. E talvez isso fosse suficiente para a ajudar a sobreviver ao que estava por vir. Os Andanjeta queriam uma luta. Estavam prestes a descobrir que Vanessa Grant já não era apenas uma enfermeira. Era a mulher que estava ao lado do diabo e tinha aprendido a manejar um bisturi. O vestido estava na cama como uma poça de vinho derramado,
feito de veludo bordô profundo e rico. Era pesado e macio, captando a luz fraca do quarto do abrigo com um brilho predatório. Não era apenas uma peça de roupa. Era uma declaração. Era a cor da realeza, do poder e do sangue. Vanessa Grant estava diante dele, enrolada numa toalha. O cabelo ainda estava úmido do banho. O vapor do banheiro tinha desaparecido, deixando o ar fresco e revigorante. Mas a pele dela estava quente. 2 dias se passaram desde o ataque ao hospital. 2 dias escondida nesta propriedade fortificada, cercada por uma densa floresta e guardas armados. 2 dias a ver Luca a andar de um lado para o outro nos corredores como um tigre enjaulado, enquanto coordenava uma guerra a partir do seu telemóvel encriptado. Esta noite a guerra fria iria aquecer. Ela estendeu a mão e tocou no tecido. Estava frio ao toque dos seus dedos. Esta era a armadura que Luca tinha escolhido para ela. Esta noite era o baile de inverno Santoro, o evento mais exclusivo do calendário social da cidade. Normalmente era uma noite de caridade e networking. Esta noite, porém, era uma armadilha. Está pronta? Vanessa virou-se. Luca estava parado na porta. Ele já vestia um smoking que lhe caía com precisão letal. A lã preta absorvia a luz, fazendo com que a camisa branca e a gravata borboleta preta se destacassem nitidamente. Ele estava incrivelmente bonito. Mas era a beleza de uma arma. Elegante, sombrio e projetado para acabar com as coisas. Não sei, admitiu Vanessa, com a voz firme, apesar da agitação no estômago. A Lily está? A Lily está a dormir. Luca entrou na sala e interrompeu gentilmente. A Maria está com ela. Há 2 guardas à porta do quarto dela e um na varanda. A casa segura está fechada. Ninguém poderá entrar ou sair até voltarmos. Ela está mais segura aqui do que estaria no bunker do presidente. Vanessa acenou com a cabeça e exalou. Está bem, então estou pronta. Não vestiste o vestido, observou Luca, os seus olhos castanhos escuros percorrendo o corpo dela com uma intensidade que a fez apertar a toalha com mais força. Estava apenas a olhar para ele. É lindo, Luca. Mas é exagerado. Tem de ser, disse ele caminhando até a cama. Pegou no vestido, o veludo a cair sobre as suas mãos grandes. Esta noite não te vais esconder. Durante 2 anos, fizeste-te pequeno só para sobreviver, Daniel. Vestiste cinzento, andaste nas sombras. Esta noite vamos pôr um fim a isso. Esta noite vais entrar na cova dos leões vestindo vermelho e mostrar-lhes que pertences ao único leão que importa. Ele estendeu-lhe o vestido. Era um desafio e uma promessa. Vanessa largou a toalha. Ela não se esquivou. Ela tinha visto o jeito como ele a olhou na cozinha. O jeito como ele a segurou no telhado. A modéstia parecia uma relíquia de uma vida passada. Ela vestiu o vestido, puxando o veludo pesado pelo corpo. Ele se agarrou a ela como uma segunda pele, acentuando as suas curvas. As mangas compridas eram elegantes e o decote era ousado o suficiente sem revelar demais. Luca colocou-se atrás dela. As suas mãos roçaram as costas nuas dela enquanto ele puxava o fecho. O som foi agudo na sala silenciosa. Ele não se afastou quando terminou. Em vez disso, colocou as mãos nos ombros dela e inclinou-se até que a sua bochecha roçasse a orelha dela. Pareces uma rainha, sussurrou ele. A minha rainha. Vanessa olhou para o reflexo deles no espelho. A enfermeira de bata tinha desaparecido. A vítima tinha desaparecido. A mulher que olhava de volta era perigosa. Ela vestia a cor do sangue e estava ao lado do próprio diabo. Vamos capturar um monstro, disse ela. A viagem até a cidade foi silenciosa. A limusina blindada movia-se pelas ruas lamacentas como um tubarão em águas escuras. Vanessa sentou-se ao lado de Luca, com a mão apoiada na dele. O aperto dele era firme e tranquilizador. Ele verificava o telemóvel periodicamente, lendo mensagens que desapareciam assim que ele as via. Victoria está lá, disse Luca, quebrando o silêncio enquanto o horizonte da cidade se erguia à sua frente. Ele chegou há 10 minutos. Ele acha que está lá para receber o prêmio de filantropo do ano. A ironia não me escapa. E os Andraneta? Perguntou Vanessa. Estão infiltrados. Os empregados, o manobrista, os convidados. Acham que são os caçadores desta noite. Acham que sou fraco porque te tenho escondido. Acham que vou distrair-me. Vais distrair-te? Luca virou-se para ela. Os candeeiros da rua que passavam iluminavam os ângulos acentuados do seu rosto. Distrair-me? Não. Motivado?
Sim. Quando atravessarmos aquelas portas, Vanessa, fica à minha esquerda. Sempre à minha esquerda. Isso mantém a minha mão livre para a arma. Vanessa acenou com a cabeça, olhando para a protuberância sob o casaco dele, invisível para quem não soubesse que estava lá. Qual é o sinal? Vou convidar-te para dançar, disse Luca. A segunda dança, a valsa. É aí que a armadilha será acionada. O carro abrandou. Tinham chegado. O local era um hotel enorme e histórico em Midtown. A sua fachada estava banhada por uma luz dourada. Um tapete vermelho estendia-se pelos degraus, ladeado por fotógrafos trêmulos e paparazzi ansiosos. Esta era a face pública da máfia. Legitimidade, riqueza e glamour. O motorista abriu a porta. O ar frio atingiu Vanessa instantaneamente e mordeu o seu pescoço exposto, mas ela não tremeu. Canalizou toda a força que lhe restava. Lucas saiu primeiro. Os flashes explodiram como uma tempestade de relâmpagos. Ignorando-os, abotoou o casaco e virou-se para lhe oferecer a mão. Vanessa aceitou-a. Ela saiu para o tapete vermelho. A reação foi imediata. Um silêncio percorreu a fila de jornalistas, seguido por um aumento frenético de cliques de câmaras. A imprensa sabia que Lucas Santoro era um recluso. Sabiam que ele era solteiro. Vê-lo chegar com uma mulher deslumbrante vestida de veludo bordô era a notícia do ano. Mantenha a cabeça erguida, murmurou Lucas, mal movendo os lábios enquanto a guiava para a frente. Olhe para eles como se fosse a dona das câmaras. Olhe para eles como se estivesse entediada. Vanessa ergueu o queixo. Pensou em Daniel encolhido no estacionamento. Pensou nos homens na escadaria do hospital. Ela não tinha medo de câmaras. Quem é ela? Um repórter gritou. Luca não parou, mesmo quando ouviu o nome do Sr. Santoro. Colocou a mão na parte inferior das costas dela. Um gesto possessivo para todo o mundo ver. Ele guiou-a pelas escadas, passando pelas cordas de veludo e entrando no calor do grande salão de baile. Lá dentro, o barulho da cidade foi substituído pelo som de um quarteto de cordas e pelo murmúrio de 1000 vozes ricas. A sala era um mar de smokings pretos e vestidos brilhantes. Lustres de cristal do tamanho de carros pequenos pendiam do teto. O ar estava cheio do aroma de perfumes caros, champanhe e poder. Fica perto, disse Luca, os olhos a vasculhar a sala. Ele não estava a olhar para a decoração. Estava a contar cabeças. Estava a identificar ameaças. Vanessa também vasculhou a sala. Viu homens que pareciam políticos, mulheres que pareciam modelos e homens que pareciam tubarões em pele humana. Ali, sussurrou Luca. Vanessa seguiu o seu olhar. Perto do bar aberto, do outro lado da sala, estava um homem com um casaco de smoking branco. Era mais velho, tinha cabelo prateado e o rosto parecia ter sido esculpido em granito. Ele ria e segurava um copo de uísque, rodeado por bajuladores. Fúrio, sussurrou Vanessa. O homem que ordenou o ataque no hospital. O homem que a queria morta por causa de um livro-razão que ela não tinha. Ele parece confortável, observou ela, sentindo uma onda de raiva. Ele acha que venceu, disse Luca, com voz gelada. Ele acha que o seu atirador está posicionado na varanda norte. Ele acha que os seus homens garantiram as saídas. Ele não sabe que os meus homens removeram silenciosamente o seu atirador há 20 minutos. Ele também não sabe que o empregado que lhe serve o uísque trabalha para mim. Então, vamos apenas esperar. Esperamos. Misturamo-nos. Deixamos que ele a veja. Deixamos que ele pense que o seu plano está a funcionar. Ele precisa acreditar que você foi exposta. Eles movem-se pela multidão. Luca apresentou-a simplesmente como Vanessa. Não mencionou o apelido. Não explicou. O mistério só aumentou a tensão. Os homens apertaram a mão de Luca, alguns com medo, outros com timidez. As mulheres olhavam para Vanessa com um olhar invejoso. Vanessa desempenhou o seu papel. Ela sorriu. Aceitou uma taça de champanhe que não bebeu. Riu baixinho de piadas que não ouviu, mas os seus sentidos estavam atentos a tudo ao seu redor. Ela percebeu o garçom que demorou demais perto da coluna. Percebeu o homem perto das cortinas que não estava a beber. Está a ir muito bem, murmurou Luca em seu ouvido enquanto paravam perto de uma imponente escultura de gelo. Melhor do que bem, estás a ser natural. Estou apavorada. Ela sussurrou de volta, mantendo o sorriso fixo. Ótimo. O medo mantém-te alerta.
De repente, a atmosfera mudou. Victoria os tinha visto. O homem mais velho parou de rir. Ele pousou o copo e travou o olhar com Vanessa do outro lado da sala. Era um olhar de pura malícia, sem adulteração. Ele sussurrou algo para o homem ao seu lado, que acenou com a cabeça e desapareceu na multidão. Ele está a dar início, disse Luca, com os músculos a tensionarem-se sob o fato. Ele está a dar a ordem. Está na hora? Perguntou Vanessa, com o coração a bater forte contra as costelas. Quase. A banda está a mudar o ritmo. O quarteto de cordas foi se desvanecendo e uma orquestra completa começou a tocar. As notas eram lentas, melódicas e assombrosas, uma valsa. Posso? Luca estendeu a mão. Este era o sinal. Vanessa colocou a mão na dele. Sim. Ele a conduziu para a pista de dança. Eles foram o primeiro casal a entrar na pista. O holofote os iluminou, ofuscante. Por um momento, eram apenas os dois num círculo de luz, cercados pela escuridão e pelo perigo. Luca a puxou para perto. Ele segurou sua cintura com firmeza com a mão direita e segurou sua mão com a esquerda. Eles começaram a se mover. Luca dançava da mesma forma que lutava, com fluidez e precisão imponente. Ele conduzia-a sem esforço, girando-a pelos passos. Escuta-me, disse ele, com voz baixa e intensa enquanto giravam. Em 60 segundos, as luzes se apagarão. Quando isso acontecer, deita-te no chão. Não hesites. Deita-te e rasteja em direção à saída atrás do palco. Eu te protejo. Não vou deixar-te, sussurrou Vanessa, apertando o ombro dele com mais força. Não vais deixar-me. Vais para o ponto de extração, corrigiu Luca. Vais para o ponto de extração. Estarei logo atrás de ti, mas preciso de limpar o caminho primeiro. Os homens de Vitório vão invadir o salão. E o atirador? Neutralizado. Mas ele tem uma equipa de apoio lá dentro. 4 homens. Identifiquei 3 deles. O quarto é uma incógnita. Eles giraram novamente. O veludo do vestido dela rodopiava em torno das pernas. Vanessa olhou por cima do ombro de Luca. Ela viu o homem com quem Victoria tinha sussurrado. Ele estava a se mover em direção à beira da pista de dança, com a mão dentro do paletó. Luca, às 3 horas, ela sussurrou. Estou a vê-lo, disse Luca calmamente. Continue dançando. Deixe-o se aproximar. Ele vai atirar. Ele vai tentar. A música cresceu. O crescendo aumentou. A tensão na sala era palpável. Os convidados pareciam sentir que algo estava errado. O ar estava demasiado pesado. Os seus sorrisos eram demasiado frágeis. Vanessa, disse Luca, puxando-a ligeiramente para mais perto e encostando a testa na dela por um momento. Aconteça o que acontecer a seguir, saiba que comprei aquela casa de bonecas. Comprei a dívida. Eu queimaria toda a cidade para mantê-la segura. Não por causa do livro, foi por sua causa. Vanessa prendeu a respiração. Era uma confissão no meio de um campo de batalha. Eu sei, ela sussurrou. A música atingiu o clímax. Clique. O salão de baile mergulhou na escuridão. O apagão foi total. Um grito coletivo surgiu da multidão. O pânico se instalou. Vanessa não gritou. Ela caiu de joelhos. O seu vestido de veludo amorteceu o impacto quando ela caiu de joelhos. Acima dela, o ar explodiu. Pop, pop, pop. Os flashes dos canos das armas iluminaram a escuridão como luzes estroboscópicas. Não era o atirador. Era Luca. Ele sacou a arma no instante em que as luzes se apagaram. Vanessa rastejou de mãos e joelhos em direção à banda, conforme instruído. O caos era ensurdecedor. Os convidados corriam em debandada, vidros se estilhaçavam e a orquestra abandonara os seus instrumentos. Ela olhou para trás. À luz estroboscópica e aos flashes dos tiros, ela viu Luca. Ele não estava escondido. Ele estava de pé, ereto no centro da sala, atirando com fria precisão nas sombras que corriam em sua direção. Ele era um demônio de vingança em um smoking. Ela gritou o nome dele, vendo uma figura se lançar sobre ele pelo lado. O Coringa. Luca girou, usando a arma como um bastão para acertar o agressor no rosto. Em seguida, ele o chutou para longe. Ele atirou novamente, limpando o espaço. Vá, Vanessa, vá! Ele gritou, sua voz cortando os gritos. Ela chegou à beira do palco. Uma mão se estendeu por trás do palco, através das pesadas cortinas de veludo. Vanessa recuou e levantou o braço para atacar,
Mas uma voz familiar sussurrou. É o Bruno! É o Bruno! Senhora Grant, venha comigo! Bruno, o chefe de segurança de Luca, puxou-a para trás da cortina. A área dos bastidores estava fracamente iluminada por luzes vermelhas de emergência. Onde está o Luca? Perguntou Vanessa, tentando afastar-se. Ele está mesmo atrás de nós. Ande, temos de chegar à doca de carga. A fase 2 está ativa. Vanessa correu, levantando as saias pesadas do seu vestido. Eles saíram pela porta dos fundos e entraram no beco gelado atrás do hotel. O ar frio atingiu a sua pele molhada de suor como um golpe físico. Um carro desportivo preto, baixo, elegante e agressivo, derrapou na esquina e parou com um guincho na frente deles. A porta do passageiro se abriu. Entre! Gritou Bruno, empurrando-a em direção ao carro. Vanessa se esgueirou para o assento baixo. O motor rugiu como um animal enjaulado. Um segundo depois, a porta traseira do hotel se abriu novamente. Lucas saiu correndo. Ele respirava pesadamente, com a gravata desamarrada e a arma ainda na mão. Ele não olhou para trás, para o caos que havia deixado para trás. Ele correu para o carro e pulou no banco do motorista. Está ferida? Ele perguntou, olhando imediatamente para ela. Não, ela respondeu. Ele engatou a marcha. Victoria está fora de combate, mas os seus tenentes ainda estão de pé. Eles vão perseguir-nos. Esta é a fase 2? Perguntou Vanessa, agarrando-se ao painel enquanto Luca pisava fundo no acelerador e os pneus fumegavam contra o asfalto. Fase 2, confirmou Luca, olhando pelo espelho retrovisor, onde já podia ver os faróis a aparecer. Vamos atraí-los para longe. Vamos afastá-los dos convidados e dos civis. Vamos levá-los para o local do massacre. O armazém, percebeu Vanessa. O armazém, concordou Luca. Ele estendeu a mão e pegou na mão dela, apertando-a uma vez antes de voltar ao volante. Estavas linda, Vanessa, disse ele, mesmo rastejando no chão. Vanessa soltou uma risada histérica e ofegante. Tu sabes como fazer uma rapariga se divertir, Santoro. Lucas sorriu. Um flash de dentes brancos no carro escuro. A noite ainda é jovem. Ele virou o carro numa esquina. O G-Force jogou Vanessa contra a porta. Atrás deles, 3 SUVs saíram do beco com os motores a rugirem em perseguição. O jogo acabou. A caçada começou. Vanessa olhou para o seu vestido. A bainha estava manchada com gordura do chão e o veludo estava rasgado. Já não se parecia com um vestido de rainha. Parecia um equipamento de batalha. Enquanto observava Luca a conduzir pelas ruas da cidade a 160 km/h, levando os lobos para a sua armadilha, ela percebeu que não teria sido de outra forma. Eles estão a aproximar-se, observou ela, olhando para as luzes no espelho. Deixa-os, disse Luca suavemente. Eles precisam de sentir que podem apanhar-nos. Só assim nos seguirão para a escuridão. Ele mudou de marcha e o carro avançou na noite nevada, deixando para trás o glamour do salão de baile. À frente ficava o distrito industrial e o armazém, o fim da linha para os homens que ousaram ameaçar o território de Luca Santoro. O motor do carro desportivo rugiu como um dragão moribundo. Era um grito mecânico que vibrou através do chassis e direto para os ossos de Vanessa. As luzes da cidade há muito haviam desaparecido no espelho retrovisor, substituídas pelas lâmpadas de sódio desoladas e cintilantes do distrito industrial. Aqui, a neve não parecia uma decoração de Natal. Em vez disso, parecia cinza cobrindo os esqueletos enferrujados de fábricas abandonadas e contentores de transporte. Eles ainda estão conosco, disse Luca, com uma voz assustadoramente calma, apesar do barulho do motor. Ele olhou para o espelho lateral, estreitando os olhos. 3 carros. Eles estão agressivos. Vanessa agarrou a maçaneta da porta até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela se virou no banco para olhar para trás. 3 pares de faróis LED ofuscantes cortavam a escuridão enquanto os carros zigue-zagueavam pela pista, diminuindo a distância. Não era a polícia. Eram lobos perseguindo um veado ferido. Pensei que estávamos levando-os para uma armadilha, gritou Vanessa acima do barulho dos pneus no asfalto molhado. Parece que estamos apenas fugindo. Estamos nos posicionando, corrigiu Luca, virando o volante bruscamente para a esquerda. O carro derrapou, os pneus traseiros pegaram a lama e deslizaram perigosamente perto de uma barreira de concreto antes de aderir novamente.
Meus homens estão a 5 minutos daqui. Temos de mantê-los aqui até que o martelo caia. 5 minutos é muito tempo quando as pessoas estão a atirar em você. Como se fosse combinado, a janela traseira se estilhaçou. Foi um som explosivo, um estrondo ensurdecedor que fez com que cacos de vidro de segurança chovessem sobre o banco de trás. Vanessa gritou e se abaixou, cobrindo a cabeça com os braços. O ar frio da noite invadiu o interior do carro, trazendo consigo o cheiro de escapamento e pólvora. Fica abaixada, gritou Luca. Ele não vacilou, também não se abaixou. Manteve os olhos na estrada e o pé preso no acelerador. Vanessa, abaixa-te no espaço para os pés. Ela saiu do banco e enrolou-se em uma bola no espaço apertado sob o painel. O veludo do seu vestido, que antes simbolizava a sua entrada majestosa, agora era apenas um tecido emaranhado nas suas pernas, manchado com graxa e cacos de vidro. Ela sentiu o carro desviar violentamente novamente, seguido por um barulho repugnante de metal contra metal, quando um dos SUVs que os perseguiam tentou bater neles pela lateral. Segure-se, avisou Luca. Ele pisou no freio. Foi uma manobra nascida da loucura e da precisão. O SUV atrás deles, antecipando uma perseguição, não conseguiu reagir a tempo. Ele bateu no para-choque traseiro do carro de Luca, perdeu a tração no gelo e girou descontroladamente. Ele bateu em um reboque estacionado com o som de uma explosão. Mas a manobra teve um custo. O carro de Luca girou 180 graus, deslizando para trás pelo gelo até bater em uma rampa de carga. O impacto atirou Vanessa contra o porta-luvas. Os airbags não foram acionados. Luca deve tê-los desativado para uma condução tática, mas a força do impacto tirou-lhe o fôlego. Por uma fração de segundo, o silêncio voltou, pesado e ensurdecedor. Então ouviu-se o som de portas a abrir e vozes furiosas e violentas a gritar em italiano. Para fora, ordenou Luca. Ele já estava em movimento. Ele chutou a porta para abri-la e saiu rolando, com a arma em punho. Vanessa, vá para o armazém. Vanessa saiu rapidamente do lado do passageiro. As suas pernas pareciam gelatina, mas a adrenalina era uma droga poderosa. Ela não olhou para os destroços. Em vez disso, olhou para as enormes portas de metal enferrujadas e onduladas do armazém à sua frente. De repente, um tiro rasgou o ar, atingindo o pavimento a poucos centímetros dos seus calcanhares. Corre! Gritou Luca, revidando. Ele ficou em campo aberto para desviar os tiros dela. Vanessa levantou as saias pesadas e correu. Ela chegou à porta do armazém e encontrou a pequena entrada de serviço que Luca estava a mirar. Estava trancada. Luca, está trancada! Ele estava ao lado dela em um segundo, respirando com dificuldade. Ele não procurou as chaves. Em vez disso, levantou o pé e chutou o mecanismo da fechadura com uma força que teria quebrado o tornozelo de um homem normal. O metal enferrujado rangeu e cedeu. Ele empurrou a porta, empurrando-a para dentro. Ele a seguiu e bateu a porta bem quando uma saraivada de balas atingiu o aço externo. Lá dentro, estava escuro como breu e gelado. O ar cheirava a óleo velho, poeira e decomposição. O espaço cavernoso estava cheio de sombras e máquinas velhas. Barricada, ordenou Luca, com a voz tensa. Vanessa agarrou um pesado palete de madeira encostado à parede e arrastou-o até lá. Luca ajudou-a empurrando um armário de metal enferrujado contra a porta. Não vai segurá-los para sempre, disse ele, mas vai nos dar alguns segundos. Você está bem? Perguntou Vanessa, virando-se para ele na escuridão. O luar entrava pelas janelas partidas, projetando raios azuis através da poeira. Estou bem, disse Luca, mas a sua voz estava tensa. Vanessa la aproximou-se. À luz da lua, ela viu. A camisa branca imaculada do seu smoking já não estava branca no lado esquerdo. Uma mancha escura espalhava-se pelo tecido e escorria pela manga. Estás ferido, disse ela. Ela engasgou-se e estendeu a mão para ele. É só um arranhão, disse Luca, tentando recarregar a arma com uma mão. É só um arranhão. Isso não é um arranhão, Luca. A formação de enfermeira de Vanessa superou o medo. Ela agarrou o braço dele, forçando-o a parar. Senta-te agora. Não temos tempo. Senta-te ou vou sedar-te com um tijolo, sussurrou ela, com os olhos azuis brilhando. Estás a sangrar muito. Não vais conseguir lutar se desmaiares por perda de sangue. Luca olhou para ela. Ele podia ver o mesmo fogo nos olhos dela que a fez atirar café a ferver num assassino profissional.
Ele sentou-se numa caixa com o rosto pálido, mas composto. Trata disso rápido, disse ele. Eles estão a flanquear-nos. Vão entrar pelas docas de carga em menos de 3 minutos. Vanessa não perdeu tempo com palavras. Agarrou a lapela do seu smoking e rasgou-a. A camisa dele estava encharcada. Arrancou os botões, expondo o ombro dele. O ferimento era feio. Um sulco cavado por uma bala no músculo deltoide. Felizmente não era arterial, mas sangrava muito e limitaria os seus movimentos. Preciso de pressão, murmurou ela, examinando a sala escura. Não havia ligaduras nem kits de primeiros socorros. Ela olhou para si mesma. O vestido de veludo bordô. Sem hesitar, ela agarrou a fenda na saia e rasgou-a. O som do tecido caro a rasgar ecoou alto no armazém silencioso. Ela rasgou uma tira longa e grossa da bainha, estragando completamente a roupa. Ela não se importava. Era apenas tecido. Ele era carne e osso. Ela dobrou o veludo em uma almofada grossa e pressionou diretamente sobre o ferimento. Lucas sibilou entre os dentes, inclinando a cabeça para trás contra a parede e fechando os olhos com força. Respire, ordenou Vanessa, com as mãos firmes agora que tinha uma tarefa a cumprir. Preciso amarrar isso com força. Vai doer. Faça isso. Ela rasgou outra tira de tecido e enrolou-a em torno do ombro dele, puxando com força suficiente para cortar a circulação da pele, mas parar o sangramento. Ela amarrou com um nó forte. As mãos dela estavam cobertas com o sangue dele. Estava quente e pegajoso, um contraste gritante com o ar gelado. Pronto, disse ela, a voz ligeiramente trêmula agora que a tarefa estava concluída. Vai aguentar, mas não podes usar esse braço para atirar. Luca abriu os olhos. Olhou para o curativo improvisado, o veludo vermelho agora manchado com um tom mais escuro de vermelho. Então olhou para ela. O cabelo dela estava despenteado e solto. O rosto estava manchado de sujidade. O vestido estava rasgado, pendurado em farrapos à volta das pernas. Estendendo a mão boa, ele tocou o rosto dela. O polegar traçou o lábio inferior dela. Nunca quis que visses isto, sussurrou ele, a voz áspera de dor e de outra coisa. Vergonha. Queria dar-te a cobertura, os vestidos, o glamour. Não queria arrastar-te para a sarjeta comigo. Vanessa cobriu a mão dele com a sua e pressionou-a contra a sua bochecha. Luca, olha à tua volta. Não estamos numa sarjeta. Estamos numa fortaleza. E não estou a olhar para um monstro. Estou a olhar para o homem que veio me salvar quando ninguém mais o fez. Quase te matei. Ele disse isso com a culpa la corroê-lo naquela noite. O hospital. Eu sou veneno, Vanessa. Não és veneno, disse ela ferozmente, inclinando-se até que suas testas se tocassem. És o antídoto. Salvaste-me de uma vida que estava a matar-me lentamente. Prefiro sangrar contigo neste armazém do que viver mais um dia em segurança naquele apartamento com o Daniel. Lucas olhou para ela. Atordoado pela ferocidade da sua lealdade, inclinou-se para a frente e beijou-a. Não foi um beijo gentil. Tinha gosto de cobre, adrenalina e desespero. Era um selo, uma promessa. O som de metal a bater no betão ecoou do outro lado do armazém. Luca interrompeu-se instantaneamente, o soldado voltando à superfície. Lá dentro, ele levantou-se e testou o braço esquerdo. Ele estremeceu, mas acenou com a cabeça. Verificou o carregador da sua arma. Restavam 2 balas. Tenho um carregador sobressalente. É tudo. Onde está o Bruno? Perguntou Vanessa, recuando contra a caixa. Perto, mas não perto o suficiente. Luca alcançou a parte inferior das costas e sacou uma segunda arma. Era uma pistola menor e compacta que ele mantinha como reserva. Verificou o mecanismo de segurança e entregou-lhe. Ela olhou para a arma. Era pesada, fria e letal. Nunca tinha segurado uma arma antes. Ela curava pessoas, não as magoava. Pega nela, ordenou Luca. A segurança está desativada. Apontas e puxas o gatilho. Não penses em quem eles são. Pensa na Lily. Vanessa pegou na arma. A sua mão tremeu, depois estabilizou. Está bem, Lily, sussurrou ela. Fica lá atrás daqueles barris de óleo, instruiu Luca, apontando para uma pilha de barris perto do centro da sala. Mantenha a cabeça baixa. Não dispares a menos que eles cruzem a linha amarela no chão. Se eles cruzarem essa linha, esvazia o carregador. Entendido? Entendido?
Luca afastou-se dela e dirigiu-se para as sombras no flanco direito para chamar a atenção deles. Victoria enviou rapazes para fazer o trabalho de um homem. Luca gritou na escuridão, a sua voz ecoando nas paredes metálicas. Saiam! Vamos acabar com isto! Uma rajada de tiros automáticos respondeu-lhe, e faíscas voaram do pilar por onde ele acabara de passar. Ele respondeu ao fogo. 2 tiros controlados. Um grito ecoou na escuridão. Vanessa agachou-se atrás dos barris, segurando a pistola com as 2 mãos. O seu coração batia tão rápido que parecia que um beija-flor estava preso dentro do seu peito. Ela observou a escuridão. Viu um movimento à sua esquerda. Enquanto Luca lutava contra o grupo principal à direita, uma sombra rastejava ao longo da parede em direção ao seu ponto cego. Era um homem com um colete tático escuro movendo-se silenciosamente. Ele tinha uma espingarda. Ele ia flanquear Luca. Ele ia matá-lo. Vanessa não hesitou. Ela não hesitou. A imagem de Lilia a abrir a sua casa de bonecas passou pela sua mente. Luca a sangrar na caixa. Ela levantou-se. Ei! Gritou ela. A sombra virou-se, surpreendida ao ver uma mulher com um vestido de baile esfarrapado em pé no meio dos escombros. Vanessa levantou a arma. Ela não fechou os olhos. Tal como Luca tinha dito, ela apontou para o centro da massa. Ela puxou o gatilho. O recuo chocou-a, fazendo os seus braços serem empurrados para cima. A arma disparou ruidosamente. O homem grunhiu e girou quando a bala atingiu o seu ombro. Ele largou a espingarda e cambaleou para trás. Vanessa, abaixe-se! Gritou Luca do outro lado da sala. O homem lutou para pegar a sua arma com a mão boa. Vanessa disparou novamente. A bala atingiu o chão perto dos pés dele, mas foi o suficiente para fazê-lo correr de volta para o abrigo. Estou aqui, gritou ela para Luca. Estou a proteger-te. Luca riu. Foi um som curto, sombrio e incrédulo. Essa é a minha garota. Mas a situação estava a deteriorar-se. Mais sombras estavam a aparecer. Eles estavam encurralados. Luca disparou a sua última bala do carregador principal e colocou o sobressalente. Estamos sem tempo, gritou Luca. Vanessa, volta para o escritório, vai! Não, vai! De repente, as enormes portas da doca de carga na extremidade do armazém explodiram para dentro. Não foi um pontapé, foi um caminhão. Um caminhão blindado preto reforçado esmagou o metal ondulado como se fosse papel. Os seus faróis cegaram todos na sala. O atirador Andrangheta congelou, cego. As portas traseiras do caminhão se abriram. Bruno saiu, segurando uma espingarda de assalto. Atrás dele, surgiram 6 homens em equipamento tático completo com o emblema da Santoro nos coletes. Limpe a sala, ordenou Bruno. O armazém explodiu em ruído. Era uma sinfonia de violência. A equipa da Santoro moveu-se com eficiência militar, varrendo as sombras. Os mercenários da Andranka não tiveram hipótese. Em 30 segundos, os tiros pararam. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Vanessa baixou a arma. Os seus ouvidos zumbiam. Ela levantou-se lentamente de trás dos barris. O ar estava pesado com fumo e poeira. Limpo! Gritou Bruno. Luca emergiu das sombras. Ele mancava ligeiramente e segurava o ombro ferido, mas estava vivo. Ele caminhou em direção a Vanessa. Desta vez, ele não correu. Ele avançou com o passo pesado e inevitável de um homem que havia sobrevivido ao fim do mundo. Parou na frente dela. Olhou para a arma na mão dela. Depois olhou para o homem que ela tinha alvejado, que agora estava a ser amarrado com abraçadeiras plásticas pelos homens de Bruno. Tu alvejaste-o, disse Luca, parecendo atordoado. Ele ia magoar-te, disse Vanessa, a sua própria voz soando distante. A adrenalina estava a passar. Os joelhos dela estavam fracos. Luca gentilmente tirou a arma da mão dela, engatou a segurança e a enfiou no cinto. Então, puxou-a para si com o braço bom. Enterrou o rosto no pescoço dela, inalando o cheiro de pólvora e perfume. Acabou, sussurrou contra a pele dela. O Andrangoda está destruído. Vitório está morto. Os homens dele se foram. Acabou. Vanessa encostou-se a ele, deixando-o suportar o seu peso. Ela envolveu os braços à volta da cintura dele, tomando cuidado para não tocar na ferida. Ela podia sentir a umidade pegajosa do sangue dele nas mãos. Mas isso já não a assustava. Era apenas uma prova de vida. Precisamos de levar-te a um médico, murmurou ela contra o peito dele.
Há uma equipa médica no comboio, disse Luca. Ele afastou-se para olhar para ela. O rosto dele estava manchado de fuligem e suor, mas os olhos estavam claros. Primeiro, porém, ele olhou ao redor do armazém em ruínas, para os vidros estilhaçados, os buracos de bala e os destroços. Então olhou para ela. O vestido estava rasgado, o cabelo despenteado e havia sangue nas mãos dela. És a coisa mais bonita que já vi, disse ele. E falava a sério. Ele não via uma bagunça. Ele via uma sobrevivente. Ele via uma rainha que havia forjado sua coroa no fogo. Quero ir para casa, sussurrou Vanessa. Não para a cobertura. Não para o abrigo. Quero ir embora. Só quero estar com você e com a Lily. Em casa. Luca repetiu a palavra como um voto. Sim, vamos para casa. Bruno se aproximou deles, parecendo respeitoso, mas urgente. Chefe, precisamos ir. A polícia chegará em 10 minutos. A equipa de limpeza está a caminho. Vamos, disse Luca. Ele guiou Vanessa até o caminhão blindado. Ela parou na porta e olhou para o armazém escuro uma última vez. Ela estava a deixar mais do que apenas um vestido arruinado lá dentro. Ela estava a deixar para trás o resto do seu medo. Ela havia enfrentado a morte. Ela havia empunhado uma arma e mantido a sua posição. Ela não era mais apenas a mulher que o chefe da máfia tinha salvado. Ela era a mulher que o tinha salvado. Vanessa, chamou Luca do caminhão. Ele estendeu a mão e ela a segurou. Ela subiu para a segurança do veículo blindado e sentou-se ao lado dele no banco. Quando o caminhão roncou e partiu para a noite nevada, deixando a carnificina para trás, ela descansou a cabeça no ombro ileso dele. Ele beijou o topo da cabeça dela. Durma, murmurou ele. Eu acordo-a quando chegarmos lá. Onde? Ao início, disse Luca. O verdadeiro início. O comboio partiu, uma linha de aço preto cortando a neve branca, enquanto se dirigia para uma manhã de Natal comprada com sangue e paga com lealdade. A guerra tinha sido ganha. Agora eles só precisavam de sobreviver à paz. O sol da manhã que se filtrava pelas janelas do chão ao teto da cobertura não era a luz cinzenta e forte de uma tempestade de inverno. Era dourado e brilhante, refletindo na camada fresca de neve que cobria a cidade como um cobertor imaculado. Era 25 de dezembro, manhã de Natal. Vanessa Grant acordou lentamente, o seu corpo sentindo os efeitos do sono profundo e restaurador que não experimentava há anos. Por um momento, suspensa entre o sonho e a vigília, ela entrou em pânico. Sua mão se estendeu sobre os lençóis, procurando o espaço frio e vazio do seu velho colchão. Ela esperou pelo som dos passos irritados de Daniel no corredor ou pela corrente de ar da janela quebrada. Em vez disso, sua mão tocou lençóis que pareciam seda. O ar cheirava a agulhas de pinheiro, café torrado e colônia cara. O silêncio não era ameaçador. Era absoluto, protegido e seguro. Ela sentou-se piscando os olhos contra a luz. Estava sozinha na cama enorme. No entanto, a marca no travesseiro ao lado dela provava que não tinha começado a noite sozinha. Puxou o edredão até ao queixo. As suas bochechas coraram quando as memórias dos últimos 2 dias a invadiram. O armazém, o sangue, a viagem de volta. E depois, o silêncio que se seguiu, quando simplesmente se abraçaram, demasiado exaustos para a paixão, mas demasiado desesperados para se separarem. Luca, sussurrou, mesmo sabendo que ele não estava no quarto. Deslizou para fora da cama, os pés afundando-se no tapete felpudo. Agarrou a primeira coisa que encontrou. Uma camisa branca pendurada na poltrona de veludo. Era dele. Vestiu-a. O tecido envolvia o seu corpo e as mangas ficavam compridas demais para os seus dedos. Cheirava a ele, sândalo, pólvora e o leve cheiro metálico do antisséptico que ela usara para limpar o ferimento dele. Saiu do quarto e desceu o longo corredor de mármore. A cobertura, normalmente um monumento ao minimalismo e ao luxo frio, tinha sido transformada. Parecia que o Polo Norte tinha explodido na sala de estar. Uma árvore de 3,6 metros de altura erguia-se no centro da sala, com os ramos carregados de enfeites de cristal, fitas vermelhas e luzes brancas cintilantes. Guirlandas de azevinho fresco cobriam a lareira. 3 meias estavam penduradas na chaminé, uma bordada com Luca, outra com Vanessa e uma menor no meio com Lily. Vanessa parou, levando a mão à boca. Apenas 2 dias antes, eles estavam presos num armazém gelado. Hoje,
Eram as estrelas de um filme da Hallmark financiado por uma organização criminosa. Luca estava sentado na poltrona de couro perto da janela. Vestia calças de pijama escuras e nada mais. O peito estava nu, exceto pela pesada tipóia preta que sustentava o braço esquerdo. A ligadura branca no ombro destacava-se contra a pele morena. Ele segurava uma caneca de café na mão boa e olhava para a árvore com intensa concentração, como se tentasse calcular a integridade estrutural dos enfeites. Foste tu que fizeste isto, disse Vanessa suavemente, entrando na sala. Luca virou-se. Os seus olhos escuros percorreram-na, observando o cabelo despenteado, a camisa grande demais e as pernas nuas. Um lampejo de calor acendeu-se no seu olhar, mas ele mascarou-o rapidamente, substituindo-o por uma expressão cautelosa. Os meus funcionários fizeram isso, corrigiu ele com a voz rouca. Eu apenas autorizei a despesa. Os elfos trabalham por uma remuneração fixa. Vanessa sorriu e caminhou até ele. Ela não hesitou. Sentou-se no braço largo da cadeira dele e descansou a mão gentilmente no ombro ileso dele. Está lindo, Luca. Lily vai enlouquecer. Ela está acordada? Ainda não. Ela dorme como uma pedra quando está segura. Ótimo. Luca tomou um gole do seu café, apertando os maxilares. Deixe-a dormir. Precisamos conversar antes que ela acorde. O tom da sua voz causou um arrepio em Vanessa que nada tinha a ver com o ar frio do inverno. Era a voz que ele usava para negócios, quando ordenava Bruno a limpar uma sala ou comprar uma dívida. Falar sobre o quê? Vanessa perguntou, com o estômago embrulhado. Sobre Daniel? Sobre os Andrangata? Daniel se foi, disse Lucas secamente. Ele não deu mais detalhes, não precisava. O tempo passado era definitivo. A polícia encontrou o corpo dele numa vala em Jersey esta manhã. Foi um negócio de drogas que deu errado. Uma overdose trágica. Caso encerrado. Vanessa exalou lenta e irregularmente, como se seu corpo estivesse finalmente liberando uma tensão antiga e teimosa. Morto. O monstro debaixo da cama dela estava morto. Ela esperou que a dor ou a culpa a invadissem, mas nada aconteceu. Apenas um vasto espaço vazio onde antes havia medo. E os Andrangheta? Ela perguntou. Destruídos, disse Luca. A invasão ao armazém tinha sido decisiva. Cortamos a cabeça da cobra. Os remanescentes fugiram de volta para a Itália. Estás segura, Vanessa. Verdadeiramente segura. Ninguém está à tua procura. Ninguém está a perseguir-te. Está bem, disse ela lentamente, observando o rosto dele. Ele não estava a olhar para ela. Estava a olhar para a neve que caía lá fora. Parece uma boa notícia. Então, por que pareces prestes a despedir-me? Luca pousou a caneca de café com força na mesa lateral. Enfiou a mão no bolso das calças do pijama e tirou uma caixa longa e retangular de veludo. Não era uma caixa de anel. Era demasiado comprida para isso. Estendeu-a para ela. A sua mão estava firme, mas os nós dos dedos estavam brancos. Abre, disse ele. Vanessa pegou na caixa. Os seus dedos tremiam ligeiramente. Ela abriu a tampa. Dentro, sobre o cetim preto, havia uma chave de ferro pesada e uma pilha dobrada de documentos legais. O que é isto? Sussurrou ela. Liberdade, disse Luca. Ele mexeu-se na cadeira, fazendo uma careta quando o movimento puxou os pontos. É a escritura de uma casa em Connecticut, com 4 quartos, um grande quintal e uma boa zona escolar. Está totalmente mobilada e paga em teu nome. Os impostos estão pré-pagos por 20 anos, disse ele apontando para os papéis. E isto é um fundo fiduciário para a Lily. Tem dinheiro suficiente para garantir que ela nunca mais tenha de pedir comida ao Pai Natal. Ela pode ir para a faculdade, pode viajar, ela pode fazer o que quiser. Vanessa olhou para o conteúdo da caixa. Era uma fortuna. Era a rota de fuga com que ela sonhava todas as noites em que ficava acordada no seu antigo apartamento. Era um recomeço. Não entendo, disse ela, olhando para ele. Está a mandar-nos embora? Luca finalmente olhou para ela. Os seus olhos eram poças escuras de dor. Estou a dar-lhe uma escolha real. Quando nos conhecemos no shopping, você estava desesperada. Você não me escolheu. Você agarrou a única tábua de salvação que lhe foi lançada. Precisavas de proteção. Precisavas de dinheiro. Ele inclinou-se para a frente, a sua voz baixando para um sussurro áspero. Agora tens essas coisas. A ameaça desapareceu. Já não precisas do monstro.
Monstro, repetiu Vanessa, a sua voz elevando-se. Olha para mim, Vanessa, disse Luca bruscamente, apontando para a sua tipóia e os hematomas nas costelas. Ele carregava o peso invisível da violência. Sou um homem que mata pessoas. Sou um homem que começa guerras em armazéns. Há 2 dias, tiveste de atirar num homem para salvar a minha vida. Tinha sangue nas mãos, o meu sangue. O sangue dele. Ele desviou o olhar. A vergonha tingiu as suas feições. Nunca quis isso para ti. Queria ser o teu herói, não o teu corruptor. És enfermeira, cuidas das pessoas. Eu destruo-as. Se ficares aqui comigo, essa violência estará sempre à espreita. Podes pegar nessa chave, Vanessa. Podes pegar a Lily e ir viver uma vida normal, segura e bonita em Connecticut, onde ninguém atira em ti. O silêncio que se seguiu foi denso e pesado. Vanessa olhou para a chave. Era fria, de metal pesado. Representava segurança e normalidade. A vida que ela deveria desejar. Então ela olhou para Luca. Ela podia ver a tensão em seu maxilar e como ele se preparava para ela partir. Era como se ele já tivesse aceitado que não era bom o suficiente para mantê-la. Ela viu o rapaz da aula de química que ficou chocado por alguém ajudá-lo com um corte. Ela viu o homem que comprou uma casa de bonecas porque uma menina pediu um pai. Ela fechou a caixa de veludo com um clique suave. Luca estremeceu, como se o som fosse um tiro. O carro está à espera lá embaixo. Bruno irá levá-la quando estiver pronta. Vanessa levantou-se. Caminhou até a lareira, onde um fogo alegre crepitava atrás da grelha. Vanessa? Perguntou Luca, com uma expressão confusa no rosto. Ela atirou a caixa de veludo para o fogo. Luca levantou-se da cadeira, ignorando o ferimento. Vanessa, o que estás a fazer? Eu sei o que é, ela interrompeu, virando-se para ele. Os seus olhos brilhavam com um fogo azul que combinava com a intensidade das chamas. É uma indenização e eu não aceito. Não é uma indenização. É uma vida, gritou Luca, diminuindo a distância entre eles. É segurança. Por que queimarias a segurança? Porque não é a minha vida, gritou ela de volta, entrando no espaço pessoal dele e agarrando as lapelas da camisa dele. A minha vida não está em Connecticut, Luca. A minha vida está aqui contigo. Eu sou perigosa. Ele rosnou olhando para ela, o corpo a tremer com o esforço para não agarrá-la. Eu sempre serei perigosa. Eu também, disse Vanessa ferozmente. Eu atirei num homem, Luca. Não congelei, não chorei. Puxei o gatilho porque ele estava a ameaçar a minha família. Achas que posso voltar a ser uma mãe suburbana normal depois disso? Achas que eu quero isso? Ela suavizou o aperto, as mãos deslizando para cima para acariciar o rosto dele. A barba, por fazer no queixo dele, arranhou as palmas das mãos dela. Disseste que eu não te escolhi, ela sussurrou. Disseste que eu apenas agarrei uma tábua de salvação. Talvez isso fosse verdade no shopping, mas eu não estou mais no shopping. Estou na tua sala, vestindo a tua camisa e olhando para a árvore de Natal que montaste para a minha filha. Ela ficou na ponta dos pés, forçando-o a olhá-la nos olhos. Eu sei exatamente quem tu és, Lucas Santoro. És o homem que se lembra de um lenço de papel de há 15 anos. És o homem que se sentou num carro gelado para me proteger. És o homem que sangra para que eu não tenha de sangrar. Ela beijou-o. Não foi um beijo hesitante. Foi uma declaração. Não quero a chave de uma casa em Connecticut, murmurou ela contra os lábios dele. Quero a chave deste apartamento. E quero o homem que vem com ela. Lucas soltou um som que era meio gemido, meio soluço. A sua resistência se quebrou e ele a levantou do chão, apertando-a contra si com o braço bom em volta da cintura dela. Ele pressionou a testa no ombro dela, respirando-a como se fosse uma oração que ele não merecia. Amo-te, ele disse com a voz embargada, as palavras arrancadas do mais profundo de seu ser. Amo-te desde os 16 anos. Tentei deixar-te ir, tentei ser nobre. Nunca mais tente ser nobre, disse Vanessa com lágrimas nos olhos. Apenas seja meu. Eu sou, ele jurou, seu para sempre. Não importa o que aconteça, vamos lutar juntos. Juntos, ela concordou. Mamã, Luca. Uma vozinha vinda do corredor fez com que eles parassem. Luca gentilmente colocou Vanessa no chão, mas não soltou a cintura dela. Eles se viraram para o corredor. Lily estava ali, esfregando os olhos para tirar o sono. Ela estava vestindo o pijama de nuvens e o cabelo estava uma bagunça ao redor da cabeça.
Ela piscou, absorvendo a cena diante dela. Ali estava a árvore enorme, a montanha de presentes e a lareira crepitando. Os seus olhos arregalaram-se. A sua boca formou um O perfeito. O Pai Natal veio, sussurrou ela. Lucas sorriu. Era um sorriso genuíno e espontâneo que iluminou todo o seu rosto, apagando as sombras do Andrangheta e a dor do seu ferimento. Afastando-se de Vanessa, ajoelhou-se num joelho, ignorando a tensão que isso causava no seu corpo. Abriu o braço bom. Vem cá, Picolina, chamou suavemente. Lily não andou. Ela correu. Ela correu pelo tapete persa e se jogou nos braços de Luca. Ele a segurou sem esforço e a levantou contra o peito, segurando-a com força. Olha! Gritou ela, apontando para a árvore. Olha as luzes! É mágico! Elas são mágicas! Luca concordou, sem olhar para a árvore, mas para Vanessa, a melhor espécie. Enquanto isso, Lily se contorcia para descer, os olhos fixos na pilha de presentes. Ela correu para a árvore, vibrando de emoção. Pegou uma caixa embrulhada em papel dourado que era maior do que a sua cabeça. Olhou para trás, hesitante. É para mim? Perguntou. Lê a etiqueta, disse Vanessa, encostando-se ao lado de Luca, que imediatamente a abraçou. L-I-L-I, a menina pronunciou. É meu. Abre, ordenou Luca rindo. Durante a hora seguinte, a cobertura encheu-se com o som de papel a ser rasgado, gritos de alegria e embalagens de plástico a estalar. Lily recebeu os acessórios para a casa de bonecas, recebeu o conjunto de arte, recebeu o casaco de inverno que parecia um manto de princesa, recebeu coisas que a Vanessa nunca teria condições de comprar. Mas, em meio ao caos do consumismo, a Vanessa percebeu algo. Sempre que a Lily abria um presente, ela não olhava apenas para o brinquedo. Ela olhava para o Luca. Ela verificava se ele estava a observar. E todas as vezes ele estava. Ele não estava a verificar o telemóvel. Ele não estava pensativo. Ele estava presente. Finalmente, o frenesi diminuiu. Lily estava sentada no meio de um mar de papel de embrulho, segurando um novo urso polar de pelúcia. Ela parecia cansada, mas delirantemente feliz. Ela olhou para Luca, que estava sentado no chão com as costas encostadas no sofá e as pernas esticadas à sua frente. Ela rastejou até ele, navegando pelos destroços da manhã de Natal. Ela ficou em pé na frente dele, parecendo muito séria. Obrigada, Luca, disse ela educadamente. De nada, Lily, respondeu ele, inclinando a cabeça. Ela transferiu o peso de um pé para o outro. Olhou para Vanessa, depois voltou a olhar para Luca. O Pai Natal ouviu, disse ela. Ele ouviu? Perguntou Luca. Sim, respondeu ela, apontando para os brinquedos. Ele trouxe os brinquedos. Mas eu também pedia outra coisa, disse ela, baixando a voz para um sussurro. Lembra-se? No shopping, Luca congelou. Vanessa sentiu o coração parar. Eu lembro-me, disse Luca, com a voz embargada. Ele disse que não podia fazer isso. Lily continuou, franzindo ligeiramente a testa. O Pai Natal no shopping. Ele disse que só tinha brinquedos. Mas tu disseste. Ela parou, aproximando-se até ficar entre os joelhos de Luca. Ela estendeu a mão e tocou a tipóia preta que segurava o braço dele. Tu estás ferido, ela observou. Estou, admitiu Luca. Está melhorando. A mamãe diz que meninos corajosos não choram, ela disse a ele. A tua mamãe está certa, Lily assentiu. Então, com a simplicidade devastadora de uma criança que tomou uma decisão, ela subiu para o colo dele, aninhou a cabeça no ombro bom dele e acomodou-se como se aquele fosse o seu lugar, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Estou feliz por teres consertado, murmurou ela, fechando os olhos, exausta da emoção. Consertado o quê? Sussurrou Luca, apoiando o queixo no topo da cabeça dela. O desejo. Lily bocejou. Tu és um bom papá. A palavra pairou no ar, frágil e absoluta. Papá. Luca congelou. Olhou para Vanessa com os olhos arregalados e brilhantes de lágrimas não derramadas. O homem que enfrentara assassinos, ordenara execuções e dirigira um império do crime parecia completamente abalado por uma palavra de uma criança de 5 anos. Apertou a menina nos braços. Enterrou o rosto nos cabelos dela. Vou tentar, sussurrou ele no silêncio, com a voz a falhar. Prometo, Lily. Vou tentar ser o melhor. Vanessa aproximou-se e sentou-se no chão ao lado deles, envolvendo-os com os braços. Beijou a bochecha molhada de Luca.
Depois beijou a testa de Lily. Não precisas de tentar, sussurrou Vanessa para Luca. Tu já és o melhor. Mais tarde naquela tarde, depois de um pequeno almoço de panquecas que Luca insistiu em ajudar a preparar com uma mão, resultando em farinha por toda a parte, eles ficaram na varanda. Lily estava a dormir no sofá, guardando o seu tesouro. A neve ainda caía, grandes flocos macios flutuando do céu cinzento. A cidade se estendia abaixo deles, branca e silenciosa. Luca ficou atrás de Vanessa, com o braço bom em volta da cintura dela, puxando-a para o seu peito. O casaco dele estava novamente sobre os ombros dela, tal como na primeira noite no telhado do centro comercial. Mas desta vez, ela não estava a tremer. Desta vez, ela não estava à procura da saída. Estás feliz? Perguntou Luca baixinho, encostando a bochecha na têmpora dela. Vanessa olhou para o horizonte, pensou na chave que tinha lá atirado para o fogo. Pensou no perigo que sempre faria parte desta vida. Sabia que haveria outros inimigos, outras guerras e outras cicatrizes. Mas também sentia o batimento constante do coração dele nas suas costas. Sentia o calor da proteção dele. Sentia o amor que tinha sobrevivido a 15 anos de silêncio. Tenho uma filha que está segura, disse ela. Tenho uma casa que não está a desmoronar-se. E tenho o homem que amo. Ela virou-se nos braços dele, tomando cuidado com o ombro dele, e olhou para ele. Não estou apenas feliz, Luca. Estou em casa. Luca sorriu. Desta vez o sorriso chegou aos olhos dele, banindo o último resquício do frio do inverno. Ele inclinou-se e beijou-a. Foi um beijo lento e profundo, com gosto de café e eternidade. Feliz Natal, Vanessa. Feliz Natal, chefe. Abaixo deles, as luzes da cidade começaram a acender, uma a uma, iluminando a neve. Mas aqui em cima, na sua cobertura, a única luz que importava era a que eles tinham acendido entre si. Era um desejo feito em desespero, concedido com violência e selado com amor. A menina tinha pedido um pai. A mulher tinha pedido segurança. E contra todas as probabilidades, o chefe da máfia tinha concedido ambos. Desejo concedido.